Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um vídeo para vocês aqui onde eu vou comentar um pouco sobre o que a Intel anda fazendo no mercado, né? Você sabe que hoje a Intel perde já para a AMD, tanto em quantidade de hertz nos processadores, em quantidade de núcleos e também em tecnologia, né? Mas, cara, notícias boas estão chegando. Um desses três problemas foi eliminado pela Intel, né, cara? E a gente vai discutir isso nesse vlog. Eu quero começar, antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu quero começar falando sobre essa parada da Intel, né, cara? A 11ª geração da Intel, que nós somos a única loja do Brasil a não vender isso para os nossos clientes, a gente não faz... Vocês já sabem que a gente já baniu aqui processadores da Intel no passado, acho que foi 6ª geração da Intel, e já teve gerações da própria AMD também, que a gente pulou aqui como empresa, a gente não quis vender para o nosso cliente por não julgar ser um produto de qualidade interessante, e essa 11ª geração da Intel é exatamente isso, né? 11ª geração da Intel é ao meu ver, a opinião minha, é uma palhaçada, né? É um processador velho, é um processador que eles só aumentaram um pouquinho o clock e estão vendendo para vocês como sendo algo maravilhoso, algo novo, algo revolucionário. A Intel conseguiu fazer uma coisa que fazia praticamente uma década que eu não via, que é transformar o benchmark de placas-mães em algo relevante novamente, porque se tu pegar hoje um processador da 11ª geração da Intel e tu não tem uma placa-mãe boa para segurar a loucuragem que é dentro daquele processador, você vai ter um desempenho menor do que teve, né? E isso não acontece, cara, desde que eu abri a empresa isso não acontece, né? Testes de benchmark de placa-mãe, isso já... Desde a época dos AMD FX, na verdade, que eu não ouvia falar alguma coisa desse tipo. E na Intel, muito antes, né? Muito mais tempo, né? Então, eles conseguiram fazer uma arquitetura tão ruim, né? Eles conseguiram fazer uma arquitetura tão ruim, tão instável, que hoje, dependendo da placa-mãe, você pode perder 20, 30% de desempenho. Tem um vídeo do pessoal do Hardware Unboxed, né? Fazendo esses benchmarks. O legal deles é que eles... não tem rabo preso com ninguém, então eles jogam os dados na tua cara, né? Mas a Intel conseguiu reavivar, né, os benchmarks de placa-mãe, por incrível que pareça, né, cara? Coisa que nós não escutávamos há bastante tempo. E essa 11ª geração da Intel, então, é um produto que nós julgamos ser tão ruim que eu tenho vergonha de vender para o meu cliente, né? Coisa que alguns reviewers não têm vergonha de pegar um 11900K e inventar uma semântica freestyle, inventar desculpas malucas, porque ele é melhor do que os anteriores, sendo que ele tem menos núcleos. Mas ele é melhor, por quê? Porque eu ganhei esse processador da Intel. Mas eu não quero entrar muito nessa questão. Vamos voltar um pouco para essa questão. Agora, o que a Intel mudou, né? Porque a Intel... Tu comentou, André, que a Intel perde em hertz, perde em quantidade de núcleos e perde em tecnologia, né? E tu falou que um desses três problemas foi sanado. Sim, foi em tecnologia, né? A Intel não está conseguindo fazer processadores de 10 nanômetros, né? De 7 nanômetros e diminuir o método de fabricação dos processadores deles, o que, se você não sabe o que significa, não importa, tá? E se você não sabe o que significa, não importa, mas a Intel simplesmente falou que o Intel 10 deles, o Intel 10 nanômetros deles agora vai se chamar de Intel 7, porque eles não conseguem fazer processadores de 7 nanômetros, mas o de 10 nanômetros deles é igual a um de 7 nanômetros da concorrência. A Gamers Nexus fez um vídeo de 20 minutos tirando sarro disso, num tom que eu gostei, porque eu gosto bastante deles lá em relação a esse tom de tirar sarro de empresas multibilionárias sem pensar nas consequências. Estamos juntos nessa questão, né? Mas eles conseguiram, eles mudaram as regras, cara. A Intel aplicou a tal da semântica freestyle, né? Onde as palavras não significam mais o que elas eram para significar. 10 não significa mais 10, 10 significa 7, 7 significa 4, 3 significa não sei o que, entendeu? Uou! Então, tipo, tu consegue, logo a gente vai ver no mercado um Intel 7 Core i3. Provavelmente não vai dar problema nenhum na hora da compra de processadores e não vai criar problemas no futuro para Intel. Provavelmente não, cara. Provavelmente não quando você comprar o teu Core i7, o teu Core 4 Intel i7. Bom, eu não quero nem entrar no problema que eles vão ter fazendo essas paradas de nomenclatura, né, cara? Até a gente pode falar um pouco dessas nomenclaturas, galera. E, sinceramente, eu não vejo que essa informação seja relevante de a Intel trocou que de 7 nanômetros vai chamar 10, de 10 vai chamar 4. Isso é irrelevante. Para nós é completamente irrelevante, sabe por quê? Porque a gente não lê roteiro da Intel.
A gente não fica falando, vamos conhecer aqui o novo processador de tantos nanômetros da Intel. A gente nunca falou isso. A gente sempre fala assim, cara, vamos botar um na bancada, vamos fazer benchmark, vamos fazer teste e vamos compartilhar com vocês. Eu acho, cara, sinceramente, eu acho que o nosso método é um dos melhores métodos, cara, por causa disso. A gente nunca se atém à quantidade de núcleos, quantidade de hertz, quantidade de nada. A gente bota na bancada, faz os benchmarks e compartilha com vocês, né? Mas falando um pouco dessa parada de nomenclatura, isso sempre foi uma palhaçada. A Intel querer trocar o significado dos números para outras coisas, né? Tem o seu lado interessante, que o Steve do Gamers Nexus vai lá e comenta, quiser dar uma olhada lá, só nas legendas em português que tu vai entender boa parte do vídeo, mas a questão é que essa parada de nomenclatura, cara, sempre foi uma palhaçada, tanto para beneficiar a AMD quanto para beneficiar a Intel. A gente pode fazer um vídeo de 1 hora, cara, pegando todas as paradas de nomenclatura que já tiveram erradas, né, no mercado, e eu vou citar para vocês duas aqui, ou algumas. Eu lembro que no passado, quando tinha as placas da NVIDIA, sei lá, 6800 XT, e a AMD também tinha placas com o final XT, né? A AMD também tinha placas exatamente com o mesmo nome, o final era igual, XT. Só que aí que entra a palhaçada. Na NVIDIA, tudo que tinha XT no final era as melhores placas daquela linha. Uma 6800 XT era a melhor 6800 que existia, entendeu? Enquanto na AMD era o contrário. Na NVIDIA, XT era o melhor e na AMD era o contrário. Na AMD, tudo que era XT era a pior, era a mais fraca da série. Então tudo sempre foi feito, cara. A gente tem empresa que há 10 anos e essas paradas de nomenclaturas e números e letras e não sei o que, sempre foi feito para induzir o público, você aí de casa, a fazer uma compra errada. Vamos falar uma das últimas palhaçadas que eu achei aí, que eu achei uma palhaçada absurda. Foi quando... Eu não lembro agora quem lançou primeiro. não, eu sei quem lançou primeiro. Foi a Intel. A Intel lançou a X299, né? Eles vieram da X99 e aí eles falaram, não vai ser X199, vai ser X299, porque o salto de desempenho foi tão grande. Eu que uso uma X299 hoje. Então nós vamos botar X299. A veio a AMD e lançou a linha deles high-end, a linha deles dos Threadripper X399. Entendeu? Então, tipo assim, pô, essa briga por nomenclaturas sempre existiu no mercado e ela sempre foi uma palhaçada. Sempre foi. E isso eu fico feliz de nunca ter, nesses mais de 10 anos fazendo vídeo aqui pro YouTube, nesses 10 anos fazendo benchmark, teste, eu nunca fiquei preso a, caraca, cara, agora o processador é de 10 nanômetros, e isso é muito bom por whatever, entendeu? A gente nunca fez isso, a gente sempre foi uma parada mais amigável com o público e de chegar e falar, cara, vamos botar esse contra esse e ver o resultado, e deu, e compartilhar o resultado com vocês e acabou a história, entendeu? Mas eu achei muito legal essa parada, então eu quis compartilhar essa minha linha de raciocínio com vocês, que a Intel, já que está perdendo em hertz, a Intel que está perdendo em quantidade de núcleos, a Intel que está perdendo em tudo hoje para a AMD, foi lá e mudou as regras do jogo, né, cara? O que eu quero entrar aqui, grandes corporações vivem manipulando os números e usando a tal da semântica freestyle para chegar à conclusão que eles querem e agradar acionistas, né? O legal é que eu achei que a Intel foi bem franca na apresentação deles também, falando que lá em 2025 eles vão ser eles vão voltar a ser o top do mercado, né? Eles deixaram isso implícito na apresentação deles, só que eles também não estão pensando que até em 2025 a AMD vai fazer coisas novas também, né, cara? E eu achei muito legal que eles tiraram um CEO da Intel, que era um cara que entendia de planilha de Excel. Eu achei que esse que eles iam colocar agora entende de alguma outra coisa, mas ele vai lá e fala assim, é confortável alguma coisa assim, ele fala que tipo assim, numa corrida de bicicleta, é confortável tu tá na segunda colocação. Sim, só que nessa corrida só tem 2 pessoas correndo, tem a Intel e a AMD, então tipo, é o que o Steve da Gamers Nexus comenta, pra te ficar em segundo numa corrida de 2, literalmente é só você não fazer nada, né? Então tipo assim, cara, a Intel se transformou parece que numa piada sem graça, assim, sabe? Eu não vejo a hora de lançar a 12ª geração, espero que a 12ª geração da Intel seja legal para aquecer o mercado, não apenas de venda de computadores, mas dos benchmarks e das análises, e de voltar a ser uma coisa interessante, porque
eu vi que agora as pessoas estão anunciando o 11400F como sendo um processador muito bom, sendo que a gente vem falando dos processadores F, do 400F, dos 59400F, 10400F, a gente já vem falando isso há anos e o pessoal xingava a gente que não era tão bom. Mas agora que os reviewers receberam da Intel, esse processador ele acaba sendo bom. Bom, mas eu não quero entrar, eu já estou entrando já em maluquices aqui. A única coisa que eu quero falar para vocês é que para nós isso não vai afetar em nada, mas com certeza para o público vai ser algo ruim. Foi mais uma apresentação da Intel querendo passar pano pela falta de inovação e capacidade de tecnologia, que eles não são mais a ponta da lança como eles eram no passado. Agora tem outras empresas com ponta da lança fazendo chips aí, não apenas somente a AMD, mas chips para celulares e coisa nada do tipo. Eles estão ficando cada vez mais para trás e se eles não correrem atrás, né, eles vão acabar ficando em segundo colocado, terceiro e assim por diante, né? Não somente em processadores de CPUs, né, para computador, mas em outros aspectos. Mas eu gostaria muito de saber o que vocês acham aqui. Se eu lembrar, eu vou deixar o vídeo da Gamers Nexus para vocês aí na descrição e também o vídeo do Hardware Unboxer lá para vocês darem uma olhadinha como que a Intel fez uma geração tão ruim de processadores que acabou se tornando, o benchmark de placa-mãe acabou se tornando algo relevante. Isso na 11ª geração, porque nas outras não. Grande abraço, valeu e tchau, tchau.